O único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. O cantor Bono Vox, ao falar sobre o livro dos Salmos, diz que o que de fato chama sua atenção é a honestidade encontrada em cada palavra, em cada oração, em cada hino que ali se encontra. Homens e mulheres foram muito honestos ao escreverem os Salmos. They have this rawness, the brutal honesty of whether it's David or not, it doesn't matter. The psalmist is brutally honest about the explosive joy that he's feeling and the deep sorrow or confusion, and it's that sets the Psalms apart from me. Eles abriram o jogo. E o tema da próxima série de palestras da comunidade Apóstolo Pedro é Abrindo o Jogo, uma reflexão sobre a honestidade nos Salmos. Durante 5 semanas, vamos conversar sobre pontos importantes que o livro dos Salmos nos apresenta e nos ajudam a ter mais intimidade com Deus. Expressando sentimentos, admitindo erros, sentindo medo, buscando forças, entregando-se a Deus. Domingos, às 19 horas. Nós estamos na 4ª semana da série intitulada Abrindo o Jogo, e o nosso convite, a nossa pretensão foi de que a gente, como comunidade, olhasse para os Salmos como esse lugar, como esse espaço onde a gente percebe homens e mulheres que andaram com Deus e vão expressando seus sentimentos com honestidade ali. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que a gente passa por situações diárias, cotidianas, corriqueiras, que roubam a nossa força. O assunto, o tema de hoje à noite é buscando forças. Nosso desejo então é que, sendo sinceros, como é o convite da série, a gente possa chegar diante da palavra e procurar nela como a gente pode, ou como a gente deve buscar forças para a nossa vida. Se nós formos sinceros, todos nós em algum momento já reconhecemos, já percebemos que nos faltaram forças para algumas coisas. O que é força? A gente costuma usar essa palavra com conotações bastante diferentes. Se nós estivéssemos agora numa sala de aula, força seria tratado de uma maneira diferente do que nós queremos. A física, a definição da física vai ser mais ou menos como está projetado aí. Força é um agente capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Traduzindo para a nossa linguagem, para aqueles que não estão mais na escola, que não estão preocupados com física, significaria dizer que o motor do nosso carro é essa coisa. A gente chegou hoje à noite, quando a gente decidiu o horário, que a gente sairia para o culto depois de insistir com a esposa, a gente vai atrasar, e a gente vai atrasar. E alguns concordaram, já não quero semear discórdia entre os casais. Depois dela ficar pronta então, e você entrar no seu carro, você não precisou empurrar ele, você não precisou usar os pés como os Flintstones, porque tem um motor. O motor é que faz força por você, não é você. Se fosse antigamente, a gente teria que usar o exemplo do cavalo puxando a carroça para vir para o culto, né? Para a física é isso. Força é essa capacidade de colocar um corpo em movimento. Não é isso que nós queremos falar. Nossa perspectiva é a capacidade de uma pessoa em lidar com situações da vida. E quando alguém então diz, eu não tenho forças,
ela não está dizendo que ela não consegue empurrar o carro, que ela não consegue puxar uma carroça, talvez também seja assim. Mas ela está dizendo que ela não consegue lidar com uma determinada situação, que ela não tem poder, que ela não tem ânimo, que ela não tem energia, que ela não tem vigor, que ela não tem coragem para enfrentar determinada situação que está diante dela. Está dizendo que não consegue. Quando nós ouvimos que não temos força, quando alguém nos diz isso, a frase geralmente tem um complemento nisso, dizendo: eu não tenho força para ver a minha mãe, o meu pai nesse estado. Eu não tenho força para lidar com essa situação que de novo eu estou passando no meu trabalho. Quando nós queremos então falar e definir força, é nesse sentido, a capacidade de uma pessoa em lidar com determinadas situações da vida. A segunda coisa é o que rouba a nossa força. Se a gente concorda que diante de algumas situações a gente não consegue enfrentar elas, que a gente paralisa, que a gente trava, o que roubou a nossa força? Talvez coisas que a gente enfrenta hoje, 10 anos atrás a gente teria enfrentado com muita coragem. Mas hoje a gente não consegue, a gente não consegue se movimentar em direção a ela. A Graziela e eu, logo que nós casamos, eu já estava morando em Jaraguá, ela veio morar em Jaraguá, e na época a comunidade tinha uma moto que era o veículo que eu usava para os trabalhos da comunidade. A Graziela começou a trabalhar e nós decidimos que o nosso primeiro investimento como família seria a compra de um carro. E nós tínhamos um conhecido em Florianópolis, amigo do pai da Graziela, que fez um negócio da China para a gente. O carro era muito barato. Não era um carro chinês, calma. O carro era barato, tinha ar-condicionado, que era para mim um pré-requisito. E a gente comprou esse carro e no dia a dia de Jaraguá o carro funcionava muito bem. E de repente a gente começou a perceber que em situações corriqueiras, não era o carro subindo um morro, não era subindo um morro com o ar-condicionado ligado. Era um carro 1.0, acho que eu não disse isso. Em situações normais do trânsito urbano de Jaraguá, o carro perdia a força. E eu disse, isso aqui não está certo. Eu entendo muito de mecânica e de carro. Perguntei para alguém da comunidade, que eu nem lembro quem era, e a pessoa me indicou um mecânico conhecido e eu fui no mecânico. E o mecânico ouviu a minha queixa e disse, tem algumas possibilidades para isso. O motor pode estar perdendo a compressão. Disse, bom, agora eu entendi o que é isso. Entendi coisa nenhuma, não fazia a menor ideia do que ele estava falando. E ele continuou falando algumas coisas que eu tentei entender e não entendia nada do que ele estava dizendo. Até que ele falou dos cabos de vela. Eu disse, isso eu conheço. E ele disse, podem ser os cabos de vela, podem ser as velas. E isso é bem barato. Eu disse, Senhor, é isso, tem que ser os cabos de vela e as velas, não pode ser nada pior. E ele, com o motor ligado, pegou um daqueles sprayzinhos de água e foi lá, em cima do motor, e foi uma faísca que vocês não fazem ideia. Eu lembro da labareda hoje ainda. E ele disse, não, são esses cabos de vela. Eles não têm mais isolamento e é esse o problema. Troca os cabos de vela e as velas que está tudo resolvido. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Tem situações que roubam a nossa energia. Mas a gente precisa perceber que vai diminuindo a velocidade, que vai perdendo ímpeto. Senão a gente não procura solução para isso. Eu acho que a nossa vida pode ter um paralelo nessa história muito simples do carro. Algumas coisas fazem com que o isolamento que antes nós tínhamos seja quebrado e a gente perde o vigor. No caso do carro, o ressecamento, porque está exposto a calor e frio, se explica fácil. Da nossa vida são as circunstâncias de fato que a gente passa. Também existem algumas coisas que nós já tratamos, por exemplo, nessa série dos Salmos. 2 semanas atrás, o pastor Rafael falou a respeito do pecado. Eu tenho convicção que o pecado é uma dessas coisas que rouba a nossa força. Rafael citou
o Salmo 51, o Salmo 32 e o Salmo 32, Davi vai dizer isso. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Isso é um sinal de que ele está perdendo forças. O pecado é uma das coisas que rouba a nossa força, que faz com que em situações que 10 anos atrás, de repente a gente passaria sem muitas cicatrizes e marcas, que a gente passaria fácil, agora se torna algo muito difícil da gente lidar com isso. Outras coisas são talvez a perda de emprego, e a gente também tem passado por momentos difíceis na nossa região. 10, 12, 14 anos atrás, quando eu cheguei aqui, o pessoal dizia: em Jaraguá só não trabalha quem não quer. Hoje quem perde o emprego precisa correr atrás, e não está fácil de conseguir outro. Talvez a mudança na economia faça a gente perder as forças. Talvez uma doença, porque enquanto o vento sopra a favor, é tudo fácil. Mas basta uma notícia de alguma enfermidade um pouquinho mais séria, que a gente entra em desespero. Uma crise familiar, uma briga com a esposa por uma coisa pequena que começa pela comida que não ficou como a gente achou que devia ser. Rouba a nossa força. A terceira coisa como introdução é onde nós podemos buscar força. Eu tenho uma convicção também de que só busca força quem se reconhece fraco. Nós não teríamos procurado um mecânico naquela situação se nós não tivéssemos percebido que tinha alguma coisa errada com o carro. Nós teríamos permanecido da mesma maneira, tocando a nossa vida, abastecendo o carro, talvez calibrando o pneu e tocando. Mas a percepção de que alguma coisa começa a se movimentar de outra maneira nos faz procurar ajuda. Se o carro não começasse a falhar, a gente não procuraria isso. Tem uma frase que já está projetada ali, que é de Jonatas Liash, que é um pastor e autor de hinos, inclusive no nosso Inário Vermelho tem hinos que são dessa pessoa. Ele vai dizer assim: quem se vê vítima busca piedade, quem se vê forte busca reconhecimento e alcança bajulação, quem se reconhece fraco busca força e alcança misericórdia. O primeiro passo para que a gente saiba que precisa buscar e descubra onde buscar força é o reconhecimento de que alguma coisa está nos roubando isso. De que alguma coisa, sejam pecados ou sejam as circunstâncias do dia que são diferentes do que eram antes. Isso rouba a nossa força, faz a gente perder. O segundo passo é reconhecer e corrigir isso. O pecado é mais fácil, teoricamente. A gente pode confessar, e nós ouvimos isso 2 semanas atrás. Algumas outras coisas não são fáceis da gente corrigir. Quando a gente enfrenta uma doença, não depende só de nós. Depende dos médicos, depende do poder sobrenatural de Deus. Quando é uma questão de trabalho, não depende só da gente. A terceira coisa, o terceiro passo sobre onde buscar, é abastecer novamente. Se a gente descobre que não está acontecendo, se a gente não tem força para as coisas rotineiras, a gente precisa se abastecer de novo. Tem uma imagenzinha projetada aí que nos ajuda, acho que, a entender isso. Eu não sei se o pessoal que está no fundo consegue ver plenamente a imagem, mas é um robozinho com uma lâmpada simulando um ser humano que está com um plug colocando numa tomada. A gente, como ser humano, tem esse problema. Nós somos desconectados da tomada. E sejam situações graves ou menos graves, sejam coisas difíceis ou as coisas do dia a dia, sejam pecados ou coisas que não são pecado, elas vão roubando, vão drenando as nossas forças, porque nós estamos desplugados da nossa fonte de energia, da nossa fonte de força. E isso não acontece
de uma hora para outra. Isso é a herança que nós temos lá da queda de Adão e Eva. E a gente tenta depois disso se plugar em alguns lugares. Tem uma segunda imagem, bota aí para nós, Jackson. A gente tenta como ser humano fazer algumas gambiarras. Talvez também não dê para identificar bem na imagem. Tem um plug e nesse plug tem um cortador de unhas e um canivete, fazendo uma enjambração para agora poder conectar na fonte de energia. A conexão com Deus foi rompida e o ser humano tenta de diversas maneiras restabelecer essa conexão, porque perceber que a gente está sem força, isso não é difícil. A gente pode não assumir isso para outros, mas a gente sabe, a gente reconhece quando de repente naquela situação a gente não tem coragem, força, não tem vigor para enfrentar. E tentamos achar uma tomada que aceite o nosso plug. E nesse esforço do ser humano, proliferam, por exemplo, no nosso contexto, os livros de autoajuda. Por ano se fala em torno de 200 títulos lançados dentro desse segmento. Em síntese, os livros de autoajuda vão dizer mais ou menos isso. Você é capaz. Você só não está percebendo que você tem força. Você pode fazer isso. A força está em você. Eu brinquei hoje de manhã com essa frase no culto e ninguém entendeu. A força está com você, é a frase de que filme? Star Wars. De manhã, acho que ninguém tinha assistido o filme. Os livros de autoajuda, eles basicamente dizem isso. A força está com você. Não precisa plugar em lugar nenhum. Basta que você olhe para dentro e você estufe o peito e diga, agora vai. Os títulos, eles são bem interessantes, você tem tempo para olhar algumas dessas coisas. 12 passos para a felicidade. 15 passos para o sucesso financeiro. E assim vai. Um que eu vi que num dos sites dizia, você tem que ler esse livro nesse ano. Dizia assim o título, Como Fazer Amigos e Vencer a Solidão. A gente vive um tempo em que a gente precisa ser ensinado a fazer amigos, né? Ontem à noite nós tínhamos uma boda de ouro, a Graziela e eu estávamos lá, o Heitor foi com a gente. A gente conhecia algumas pessoas da família e por isso a gente ficou. E tinha uma menina que o Heitor conhecia que não brincou com ele, é um pouco mais velha com ele, não ia brincar com ele. E ele foi brincar sozinho, fazer algumas estripulias naquele lugar. E de repente, quando eu olho para trás, já tem mais um molequinho, um pouquinho menor que ele junto. As crianças não precisam ser ensinadas a fazer amigos. Eles se encontram e eles vão brincando da mesma coisa. Eles não têm esse problema. Em qualquer lugar que eles estão, de repente tem alguém, tem um grupinho e eles estão fazendo as mesmas coisas juntos. Seres humanos adultos precisam ser ensinados como fazer amigos. Os livros de autoajuda são um plug que você pode conectar. E talvez tenham coisas legais que você possa aprender ali. Mas aquilo que eles oferecem, essa energia, essa força que vem dali, vai funcionar por um tempo. Mas daqui um pouco vai faltar de novo. O ser humano tem um problema de estar desconectado com Deus. A conexão foi rompida. E nós até conseguimos ter uma vida razoável sem Deus. E você deve conhecer pessoas que dizem que Deus não existe, ou até admitem que Ele exista, mas acham que não precisam se relacionar com Ele, que tem uma vida legal, tem sucesso no seu trabalho, tem uma vida em família que é louvável, mas no momento em que as circunstâncias da vida ficam contrárias, eles também têm fraqueza, assim como eu e você. Talvez a diferença seja que a gente já saiba onde conectar. Nós, nessa tentativa de nos conectarmos em algum lugar de onde vem a força, a gente inclusive faz concessões. E de repente, sabendo, tendo uma convicção, uma caminhada de fé, uma consciência cristã,
a gente vai abrindo mão de alguns conceitos para tentar colocar o nosso plug em qualquer lugar. Isso é um pouco da constatação do problema. A gente passa por situações nas quais a gente perde força. A pergunta agora é: como a gente descobre qual é o lugar certo para colocar esse plug? E eu quero convidar você então a olhar alguns salmos comigo. Além dos salmistas reconhecerem sua fraqueza, eles sabem onde reconectar. O salmista encontra o lugar certo. Ele não precisa botar um cortador de unha no plug e tentar com aquilo. Ele sabe onde encontrar força. Primeira coisa, primeiro salmo, Salmo 18, versículos 1 e 2. Você pode abrir também a Bíblia, mas vai estar sendo projetado. Primeira coisa para mim que o salmista faz para dizer aqui é o lugar certo. Ele diz: eu amo o Senhor. O Salmo 18, versículos 1 e 2 vão dizer assim então: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. É mais uma vez um salmo de Davi. E Davi então diz em alto e bom tom que ele ama esse Deus. E ele reconhece, apesar das circunstâncias que o cercam, que tudo aquilo não é nada. Ele não depende daquilo, ele depende de um Deus que é força para ele. Davi era o rei. Davi tinha circunstâncias favoráveis em torno dele. Davi tinha um exército que o protegia. Mas ele diz: tudo isso é pouco. É Deus que é a minha força. Segunda coisa, os salmistas sabem, conhecem um Deus que ouve eles. Salmo 138, versículo 3 vai dizer assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me coragem e força. Deus ouve o nosso pedido de socorro. Deus não faz de conta que a gente não clamou, que a gente não está em perigo. Êxodo, no início do livro, vai falar quando Deus chama Moisés para liderar o povo para sair do cativeiro no Egito. Deus diz: o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. E agora, se você conhece a história, talvez você fique preocupado. Porque o povo clamou por 400 anos, né? Acho que esse é um dos nossos problemas. A gente espera até aquele último instante, quando a gente não tem mais outra solução. E a gente recorre a Deus naquela tentativa última de que algo mágico aconteça. E Deus também ouve nessa situação. Mas o tempo de resposta de Deus não é sempre o tempo que a gente quer. Para Daniel, por exemplo, Daniel se põe a orar e depois, quando chega a resposta de Deus, o anjo que vem em resposta diz: desde o dia que você se pôs a orar, eu saí em resposta. Mas eu enfrentei um inimigo que me resistiu. Deus ouve a nossa oração e o salmista tem convicção disso. Nem sempre a gente pede ajuda no momento certo. A gente tenta lutar e a gente tenta buscar força em outras coisas. Mais um livrinho de autoajuda que alguém indicou. Leia isso e a gente lê. Ah, fulano de tal é a resposta, vai lá, e a gente vai. Quando a gente já deveria saber que nosso plug tem um lugar certo. O Senhor me ouve. Terceira coisa que o salmista exclama como sua convicção a respeito da sua caminhada com Deus: o Senhor me salva. Salmo 116, versículo 6, diz assim: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Dá a impressão que o salmista diz: eu lutei. Eu fiz tudo o que eu podia com as minhas mãos. Eu empreguei as minhas forças nessa situação. Mas eu apanhei tanto que as forças se foram. Elas não foram suficientes
para resolver aquela situação. E aí estou eu imaginando Deus agora, eu não estou dizendo que Deus faz isso. Estou eu imaginando a partir desse salmo. Está lá, o salmo ele é anônimo, a gente não sabe de quem escreveu esse salmo, mas está lá o salmista com as suas lutas, com as suas questões, e ele tenta resolver de uma maneira e de outra maneira, e Deus está assistindo aquilo e dizendo, vamos deixar ele correr. Quando ele pedir ajuda, eu intervenho, deixa ele correr. E a gente corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, a gente tenta, a gente faz as nossas gambiarras, a gente faz concessões, até que a gente chega no estado em que a gente larguei tudo. Na década de 90, na TV Guaíba, no Rio Grande do Sul, eu não sei se em Santa Catarina ou de onde você vem, se isso passava também. Tinha aquela luta livre que era as armações, lembram disso? Hulk Hogan era o bom, um alemãozão grande, cabelo loiro, compridinho assim, um bigode que descia até o fim do queixo. Esse era o cara. Eu chegava do grupo de jovens sábado à noite, meu tio estava com a televisão ligada assistindo aquilo. Até hoje ele não acredita que aquilo era armado. Ele disse, não, era assim mesmo. E a gente eu assistia as lutas com ele, meu tio mora do lado da nossa casa, assistia as lutas com ele. E tinha alguns episódios que as lutas eram em dupla. Tinha um lutando, apanhando e batendo, apanhando e batendo, apanhando e batendo. E de repente ele tinha apanhado tanto que ele só precisava estender a mão para que o outro tocasse na mão dele. E o que estava fora entrava imediatamente no ringue e começava ele a bater. Mas às vezes eles não deixavam o outro botar a mão lá. Puxava o cara pelos pés de volta e não tinha jeito, e era aquela coisa por muito tempo. Até que finalmente ele conseguia botar a mão na mão do outro. E o outro entrava e resolvia a situação. Esse salmo me dá essa impressão. Que Deus está junto. Deus está ali. E a gente corre, a gente tenta resolver as coisas com as nossas forças. E elas não são suficientes. E Deus está lá, ansioso, esperando que você apenas o chame, para que Ele entre e te salve daquela situação. Mas a gente não faz isso. Quarta coisa que é convicção do salmista, que faz ele botar o plug no lugar certo. Salmo 29, versículo 11, vai dizer assim: o Senhor dá força ao seu povo. Nós ouvimos antes o texto de Isaías já dizendo isso também. Nosso Deus é o Deus que não se cansa. É o Deus que fortalece ao cansado. O Salmo também diz isso, o Senhor dá força ao seu povo. Nós cantamos isso num dos hinos, a declaração de Paulo, que a gente não consegue entender ela muito bem. Como Paulo pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Como ele pode dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Mas a convicção dos salmistas, a convicção do apóstolo Paulo, é: eu sou fraco, eu não posso. Eu não consigo enfrentar as menores situações do nosso dia. Mas eu sei quem pode. Eu conheço quem pode. Aquele que pode, Ele me ouve. Aquele que pode, Ele me salva. Aquele que pode, Ele está esperando o meu convite para entrar nessa história. E eu quero concluir fazendo novamente a pergunta: onde buscar forças? Nosso bonequinho continua ali. E ele continua com o seu plug na mão. Se você prestar bem atenção, não parece, pode ter alguma coisa escondida ali, né? Mas não parece que ele encontrou o lugar certo. O plug vai dar certo lá, mas não tem nenhuma fiação garantindo alguma coisa. Não nos permite a imagem visualizar isso. Nosso plug só se encaixa perfeitamente em Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor me dá força e coragem. O Senhor me salva quando eu estou sem força.
O Senhor dá força ao seu povo. Se o teu caso nessa noite, se você se reconhece como esse que, pelas circunstâncias da vida, por coisas grandes ou pequenas, está sem força, vida em comunidade, dependência de Deus, é o lugar certo para que a gente busque forças. Tem outras possibilidades e a gente pode tentar. A gente pode fazer as gambiarras e isso pode dar certo por algum tempo. Mas se você quer força para viver todos os dias da sua vida, uma conexão com Deus é necessária. Deus é esse que tem o encaixe perfeito para o plug da nossa vida, no qual nós vamos encontrar força para as coisas do nosso dia a dia.